Boa tarde, pessoal de casa. Eu me chamo Cássia Kidman e estive toda essa semana ministrando a oficina intitulada Construção de Monólogos a partir de memórias. A oficina ela tinha a finalidade de explorar formas de construção de monólogos que foram trabalhadas com procedimentos de teatro e de dança para instigar os participantes a construir memórias corpo-vocais para a cena. Essa oficina ela fez parte da Zona de Formação 2021, realizada pelo Instituto Currupiu Povo Cariri, em parceria com o Grupo de Teatro Louco em Cena e o Grupo de Teatro Instrumentos do Senhor, através do Prêmio Funarte Decentrarte. E para ficar por dentro de todas as atividades e projetos desses grupos citados, curtam a fanpage Currupiu Povo Cariri e o perfil Instituto Currupiu Povo Cariri no Instagram. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à quinta e última aula desta oficina. Neste momento, eu irei me autodescrever. Eu sou uma mulher cis, na cor parda, estou maquiada usando batom vermelho e usando sombras na cor preta. Meus cabelos são no tom vermelho. Eu estou usando uma camiseta preta com gola alta e um decote em forma de V na frente. Ao meu fundo temos uma parede na cor rosa. Antes de dar início à aula de hoje, eu gostaria de agradecer aos participantes dessa oficina e parabenizar todos, todas e todes pela riqueza nas escritas e no material me enviado. Muito obrigada a vocês pela entrega durante toda a oficina. Isso foi muito importante para que a gente pudesse, de certa forma, interagir mesmo à distância. Na aula de hoje, eu irei falar um pouco para vocês sobre a importância dos elementos visuais e sonoros dentro de um monólogo. Pois bem, inicialmente eu irei falar sobre sonoridade. Afinal, o que é sonoridade? A sonoridade ela é executada no espetáculo pela sonoplastia. E o que é a sonoplastia? A sonoplastia é a comunicação do som. E ela abrange qualquer forma sonora, seja ela música, ruído, som e até mesmo a fala. E ela recorre à manipulação de registro de som. A sonoplastia ela estabelece uma linguagem através de signos e de significados. Dentro de um espetáculo, o som ou conjunto de sons, eles auxiliam e enfatizam as cenas ou as emoções dos atores, bailarinos ou então cantores. Dentro da sonoplastia existem alguns elementos que são de fundamental importância, que são ruído, silêncio, som, timbre, amplitude, melodia, textura e ritmo. Irei agora descrevê-los. O ruído é o som indesejável e ele é um som que interfere. É um som destruidor do que queremos ouvir. Já o silêncio é um recipiente dentro do qual é colocado um evento musical. O silêncio ele protege o som musical contra o ruído. Os eventos musicais eles precisam dessa proteção, por serem acontecimentos sensíveis. O silêncio ele se torna cada vez mais valioso. O silêncio é uma caixa de possibilidades. Tudo pode acontecer para quebrar. O som ele corta o silêncio com sua vida brilhante. O som ele se introduz na escuridão e no esquecimento. O som sozinho é bidimensional, é como uma linha branca que se movimenta de modo regular através de um espaço negro silencioso. O timbre é a cor do som. Pode ser ele responsável por diferenciar os diferentes sons. O timbre é essa superestrutura característica de um som que distingue um instrumento de outro, na mesma frequência e na mesma amplitude. A amplitude é a perspectiva na música. Podemos concluir que o som ele se movimenta de acordo com a vontade do compositor. Uma melodia ela pode ser qualquer combinação de sons. Há melodias que são livres, outras rigidamente organizadas. Isso vai depender do compositor. A textura ela pode ser um diálogo de linhas, é chamado de contraponto. Contraponto é como se fossem diferentes interlocutores, com pontos de vista opostos. Há em todo contraponto o gosto pela própria oposição. O ritmo, em seu sentido mais amplo, ele divide um todo em partes. O ritmo ele articula um percurso como degraus ou qualquer outra divisão arbitrária do percurso.
Pode haver ritmos regulares e ritmos nervosos, que são os irregulares. Um ritmo regular ele sugere divisões cronológicas do tempo real, tempo do relógio. Já o ritmo irregular, ele espicha ou comprime o tempo real, dando a nós o que podemos chamar de tempo virtual ou tempo psicológico. É mais como os ritmos irracionais da vida. A música ela pode existir em ambos os tempos, seja mecânico ou seja virtual. E o que define a sonoridade? Todo som é utilizado em uma construção sonora audiovisual. Tem o objetivo de ilustrar, de destacar os movimentos ou ações que ocorrem na sequência de uma cena, seja ela diálogo ou locução. A montagem do áudio na sonoplastia ele pode conter elementos que reforcem a naturalidade do que está ocorrendo, ou fazendo com que o receptor tenha uma percepção diferente do que seria o som natural daquela ação. Para a realização de criações sonoras, podemos classificar os efeitos sonoros em dois tipos: efeitos editoriais e efeitos principais. Os efeitos editoriais são eventos sonoros que não exigem grande complexidade de obtenção e manipulação. Já os efeitos principais são eventos sonoros que necessitam de um trabalho de produção e pesquisa mais elaborado, demandam muito tempo e grande esforço criativo do sonoplasta. As músicas, ruídos e sons utilizados, eles devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta ele deve estudar o espetáculo e depois acompanhar passo a passo para assim explorar as possibilidades expressivas do som, fornecendo uma realidade física, real ou imaginária, um mundo lógico e coerente, recriando cenários, objetos ou danças, tudo isso com as possibilidades do som. O sonoplasta é aquele que compõe, que faz funcionar e trabalha os elementos sonoros de um espetáculo, envolvendo o público na construção de imagens e sensações. Dentro de um monólogo é muito importante pensar sobre o tipo de sonoplastia que vai ser usado. O ideal é a gente ter do lado um bom sonoplasta, mas se por qualquer motivo não tiver como ter esse profissional na equipe, é muito importante analisar que relevância tem determinado som dentro da construção do monólogo. Nenhuma música, som, ruído ou fala deve estar dentro do monólogo de forma aleatória. Tudo deve ser bem pensado, de forma a agregar junto à dramaturgia o que se está sendo criado. Agora vamos falar sobre algo tão importante quanto a sonoridade. Vamos falar sobre a visualidade dentro do monólogo. Mas afinal, o que é visualidade? A visualidade ela consiste na investigação de diferentes poéticas visuais, do ponto de vista do artista ou do teórico, também a partir da produção artística e de seu processo criativo, das trajetórias de pessoas e da reflexão crítica, contribuindo para a formação de artistas ou teóricos. Ela ocorre dentro de um espetáculo através de alguns elementos: figurino, maquiagem, cenografia e iluminação. Irei falar agora com vocês sobre cada um individualmente. O figurino, ele é um elemento importante da linguagem visual do espetáculo. Ele é formado pelas vestimentas e pelos acessórios de cena. O figurino, ele auxilia na compreensão do personagem. Ele é carregado de simbologia e ele pode acentuar o perfil psicológico do personagem, pode acentuar os objetivos e características da história. Os figurinos utilizados em cena, eles devem ser sempre coerentes com a época em que está acontecendo a ação, ou com o simbolismo que o diretor quer criar e dar para a cena. E o profissional responsável pela criação e composição dos figurinos é chamado de figurinista. O figurinista é responsável pelas roupas e acessórios utilizados na peça teatral. Ele cria, orienta e acompanha a feitura dos trajes para o espetáculo teatral. Ele deve possuir conhecimentos básicos de desenho, de moda, de estilo e de costura. A maquiagem é parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental nos atores para caracterizar e auxiliar na criação do personagem e transformar a estética dos atores. O profissional responsável pela criação de maquiagens é chamado de maquiador. O maquiador ele é responsável pelo trabalho de caracterização dos personagens de um espetáculo teatral. Ele analisa o texto e a concepção dada pelo diretor. Essa caracterização facial, na maioria das vezes, deve acompanhar a linha da indumentária e da cenografia. O maquiador ele deve manter
contato com o diretor, com o cenógrafo e com o figurinista e com os atores para ressaltar ou criar elementos que tragam aspectos importantes para a compreensão do próprio personagem. A cenografia é a arte, a técnica e a ciência de projetar e executar cenários para o espetáculo. Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é a técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas, pois ela ambienta e ilustra o espaço-tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. Forma o espaço cênico através do cenário. O cenário, ele é um conjunto de elementos organizados no espaço cênico, que é o palco. Ele representa o lugar ou lugares onde acontecem as ações. Dentro do trabalho com o cenário, existem dois profissionais super importantes, que é o cenógrafo e o cenotécnico. O cenógrafo é aquele que faz cenários, que idealiza o espaço cênico. Ele cria, ele desenha, ele acompanha e orienta a montagem do projeto cenográfico. Já o cenotécnico é aquele que domina a técnica de executar e fazer funcionar os cenários e os demais dispositivos cênicos para os espetáculos teatrais. A iluminação é muito importante para o teatro, pois através dela a gente pode ambientar a cena e ampliar emoções nela exploradas. Ela possui 3 funções: iluminar os personagens em ação, iluminar os ambientes criados pela cenografia e criar efeitos luminosos em geral. A iluminação ela pode dar ênfase a certos aspectos do cenário, pode estabelecer relações entre o ator e objetos, pode enfatizar as expressões do ator e pode também limitar o espaço de representação com um círculo ou com muitas luzes ou qualquer outro tipo de efeito. O profissional responsável por criar a iluminação se chama iluminador. É aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. Diferente do eletricista, cria efeitos de luz próprios e necessários à atmosfera do espetáculo. Ele determina as cores, intensidades, afinação e sequência de acendimento dos refletores, além de geralmente programar a mesa de controle. Muitas vezes o iluminador ele trabalha próximo ao cenógrafo. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. A visualidade ela possui um campo bem vasto dentro de um espetáculo. Então, por mais que você saiba exatamente o que quer usar visualmente dentro do seu monólogo, consulte e convide pessoas que trabalham no campo da visualidade para te ajudar, para que assim você possa se concentrar e se dedicar na parte da construção cênica e talvez até dramatúrgica do seu monólogo. Espero ter contribuído de algum modo para as suas buscas e pesquisas de construção cênica. Espero em breve ver construções de monólogos da turma, sejam com textos autorais ou sejam com textos de excelentes dramaturgos que existem. Qualquer dúvida podem me consultar, estarei à disposição. Muito obrigada por estarem comigo essa semana inteira. Eu me despeço agora de vocês e desejo um próspero ano novo, cheio de saúde, de paz e felicidade.